Gostaria de convidar para uso da palavra para esclarecimento à população de Belmonte sobre a implantação do Conselho Comunitário de Segurança no município de Belmonte, o senhor Rodrigo de Melo Pita, capitão da Polícia Militar, atualmente comandante da 1ª CIA do 8º Batalhão e membro da diretoria executiva do Conselho Comunitário de Segurança do Centro e Orla Norte de Porto Seguro. Gostaria que o vereador Talbervanta acompanhasse o capitão Rodrigo Melo Pita. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o vereador Luciano Andrade, o presidente desta casa, em nome de quem cumprimento todos os outros vereadores aqui, né, e servidores. Também cumprimentar o prefeito Iedo Elias, aqui representado pelo Major Ricardo, que é o secretário de Segurança Pública do município. Para mim é um grande privilégio, né, poder falar um pouquinho sobre esse tema que tem sido tão importante nos últimos meses aqui na região do 8º Batalhão. Só contextualizando um pouquinho, né, talvez alguns não estejam aí familiarizados com o termo Conselho de Segurança, Conselho Comunitário, né, de Segurança, e falar um pouquinho em que consiste e como que foi a gênese desse projeto aqui na Bahia. Lá em 1997, na época, então, na cúpula da polícia, né, estava lá uma demanda em como que iria se aplicar na prática a Constituição, no seu artigo 144, onde diz que a segurança pública é direito, né, de todos, e fala lá que é dever do Estado e também é responsabilidade de todos, né? Então, além de ser um dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, e para que esse direito, né, essa responsabilidade fosse de fato exercida por qualquer do povo, como diz a própria Constituição, pensou-se em formas de materializar essa participação popular na seara da segurança pública, visto que, por muito tempo, né, até o advento da Constituição de 88, a comunidade, o povo em si, a sociedade não participava ativamente das pautas de segurança pública, era coisa de quartel, né, era coisa de polícia, e não se tinha esse espaço, esse diálogo e essa participação efetiva da sociedade. Então, com a Constituição de 88, passou-se a se pensar em como que iria implementar esse aspecto da participação popular nas questões de segurança pública. Então, pensando nesse contexto, lá em 1997, a Polícia Militar da Bahia implementou uma ferramenta onde a comunidade poderia se comunicar com os órgãos de segurança pública num tipo de diálogo aberto, franco, transparente, sem subordinação, sem qualquer tipo de represália ou algum tipo de limitação da participação popular. Podemos dizer, a grosso modo, que o Conselho Comunitário de Segurança veio como uma ferramenta para que materializasse o ingresso da comunidade nos quartéis, por assim dizer. Agora o povo poderia participar das ações, planejamentos, discussões, debates e tomada de decisão, inclusive, nos aspectos que demandem a segurança pública. E aí o Conselho Comunitário de Segurança, ele se torna como um instrumento que conecta a comunidade às forças de segurança. E como é que funciona isso, né? Por ser um conselho comunitário, ele tem uma gênese na sua representatividade popular. Então, ele é constituído por qualquer do povo, desde que tenha relação com aquela área que o conselho ele abrange. A exemplo, se nós
iremos constituir aqui em Belmonte um Conselho Comunitário de Segurança do município de Belmonte. Todos os moradores, servidores, trabalhadores, usuários dos serviços, aquelas pessoas que transitam aqui, aquelas pessoas que têm qualquer tipo de relação ou que é afetada pela realidade de segurança pública na região de Belmonte, de Mojiquixaba, de Barrolândia, toda essa população afetada, ela é legítima participante, né, desse conselho. Mesmo que não seja membro efetivo do conselho, ela tem o poder, né, ela tem, de fato, ali o direito de participar das reuniões do conselho, de opinar, né, de dar ideias, porém o voto, por assim dizer, das decisões, ele só vai ser válido mediante aqueles membros eleitos para representar aquela comunidade. Então, como que funciona essa criação e essa, de fato, efetivação do conselho? São feitas reuniões de sensibilização, como está sendo feito aqui nesse momento, e nós agradecemos, né, ao presidente, né, Luciano, e a casa, que nos proporciona essa oportunidade de falar com a comunidade de Belmonte, né, a população, incluindo seus distritos, explicando em que consiste o conselho e oportunizando que a própria comunidade se mobilize para que seja montada uma chapa. Nós orientamos, né, por sugestão até da nossa estrutura técnica, de que seja uma chapa de consenso, já ali alinhado, né, quem seria o presidente, o diretor do conselho, o vice-diretor, tesoureiro, secretário, representante do patrimônio, relações públicas e os cargos que já estão previstos. Nós deixamos uma cartilha como essa com o presidente da Câmara, né, e teremos também materiais para ser distribuídos. Orientando, nós temos uma Superintendência de Proteção à Violência em Salvador, que tem assessores jurídicos que dão esse apoio para aqueles que irão compor o conselho, dando toda a orientação jurídica, técnica, como é que deve funcionar. Antes da criação do conselho, deverão haver outras reuniões, onde a comunidade será convidada para ser instruída no objetivo do conselho, como é que funciona, como é que vai ser instalado, né, essa estrutura. E aí, após essas reuniões de sensibilização, vai ser feita uma convocação para uma Assembleia Geral, onde a comunidade toda vai ser convocada, todos aqueles que desejarem, eles devem participar dessa Assembleia, onde será votada a chapa que irá eleger o Conselho, né, os membros do Conselho e também da diretoria fiscal também, né, que compõe aí toda a estrutura, né, do Conselho Comunitário de Belmonte, que seria a nomenclatura, né? Pelo que eu fui orientado, seria um conselho para atender tanto ao município aqui quanto seus distritos. E aí, através dessa votação, é eleita a própria estrutura do conselho. Esse conselho ele faz reuniões mensais, onde vai se discutir as pautas de segurança. Existe uma ferramenta do conselho que eu acho de grande valia, que é chamado de Fórum de Segurança, onde o conselho ele pode eleger determinada demanda. Vamos supor, chega ao conhecimento do conselho que tem um problema de segurança em Mojiquixaba, e aí o conselho ele elege um fórum de segurança em Mojiquixaba, marca uma data, um horário, um local, vai ouvir todas as demandas da comunidade de Mojiquixaba, vai trazer para a reunião mensal do conselho e levar para os diretores de segurança, que, por regra, deve ter a presença de um diretor setorial de segurança representando a Polícia Militar, via de regra o comandante do policiamento da região, aqui seria atualmente o capitão Paulo Afonso, e um diretor setorial de segurança da Polícia Civil, onde essas figuras que representam a segurança pública vai ouvir as demandas da comunidade
e vai levar para suas reuniões de tratamento estratégico, e lá no próprio conselho também pode ser deliberado ações práticas que a comunidade, de fato, poderá implementar, porque sabemos que, assim como é direito da população a segurança, é também responsabilidade. E muitas vezes a gente, né, não amplia um pouquinho esse ponto da Constituição. E tem-se lá o dever do Estado, tem-se lá o direito de todos, mas a parte onde versa sobre a responsabilidade fica um pouquinho esquecida. E o Conselho ele reacende essa chama e ele vai convocar aqueles do povo que estão dispostos a arregaçar as mangas e trabalhar em prol da segurança de sua comunidade. Então, é um marco, né, naqueles locais onde são criados o Conselho, e além de uma grande oportunidade, é uma estrutura e ferramenta que é fundamental para que se haja um diálogo. Conversando com alguns colegas, a gente costuma fazer a pergunta, né? Quando a comunidade tem uma pauta para levar aos órgãos de segurança, como que ela faz? Faz uma manifestação, fica nos grupos de WhatsApp reclamando, queima pneu na pista, né? E muitas vezes são ações que não são democráticas, não são legais e não vão chegar a lugar nenhum, a não ser, às vezes, gerar um antagonismo e um transtorno da própria paz e ordem pública. Porém, através dos conselhos de segurança, essa comunidade tem voz e vez para, democraticamente, de maneira civilizada, participar daquelas reuniões mensais e levar suas pautas. E a polícia ela não está aqui só para receber elogios. O Conselho é uma oportunidade da comunidade levantar também as suas críticas, as suas demandas, os seus anseios, as suas expectativas, e ali se tratar de ações que, em conjunto, pois juntos, né, de fato, somos mais fortes, podemos chegar a soluções que são execuíveis. Não adianta a gente trabalhar com anseios, né, utópicos. A gente sabe que a segurança pública é uma pauta complexa. Nem sempre as respostas vão agradar a todos, vão atender a demanda de todos, mas juntos nós podemos, passo a passo, ir conquistando o tão sonhado, né, objetivo e sonho de todos, que é a paz social, a segurança, né, que a gente pode sair de nossa casa, ir para o nosso trabalho, exercer as nossas funções com dignidade e tendo a garantia da nossa incolumidade física, patrimonial, a nossa vida e a da nossa família. Então, eu parabenizo, né, todos aqueles que têm apoiado essa discussão, e a gente tem como proposta, de fato, fazer com que a população de Belmonte ela seja um agente atuante na demanda e na questão de segurança pública. E não só aquele espectador que fica esperando que algo caia do céu. E, de fato, a experiência mostra que as comunidades onde a população ela é engajada e ela se mobiliza, existe uma transformação que, de fato, ela é permanente. Ela não é por questão política, inclusive, não pode ter qualquer filiação, né, ou mandato eletivo para pertencer ao conselho, tem que ser alguém que não esteja, no momento, exercendo nenhuma função eletiva, né, como um prefeito, vereador, não pode compor o conselho enquanto estiver exercendo esses cargos, né. Tem que ser alguém da comunidade que não tenha qualquer vinculação política em exercício, para garantir a própria isenção e neutralidade, que é um dos requisitos da própria lei, que garante a legitimidade do Conselho enquanto representante daquela população. Não existe uma relação de subordinação entre o Conselho e as polícias. O Conselho ele é livre para manifestar a sua posição e a polícia vai ouvir as demandas da comunidade e tratar no âmbito estratégico e de comando.
não existe uma vinculação do Conselho Comunitário com as forças de segurança pública como um ente de representatividade. O Conselho ele não representa a polícia, ele representa a comunidade. E ele recepciona as demandas da comunidade e leva até os órgãos de segurança pública. Isso a gente precisa frisar, porque algumas pessoas se sentem um pouquinho temerosas de participar de um conselho achando que vai representar a polícia, achando que vai ter um distintivo ali, falar, agora eu sou conselheiro comunitário de segurança, e quando tiver algum som alto no seu quintal, liga para a minha casa. Então, não é assim, né? O conselho comunitário ele vai levar as demandas da comunidade para os órgãos de segurança, cobrar os órgãos de segurança e propor, então, ações práticas e em parcerias. Inclusive, pode haver parcerias de entidades privadas que podem, inclusive, fazer doações, patrocínios de ferramentas e implementos para melhoria da segurança pública, como sistema de vídeo monitoramento, drones, melhorias em aparato policial, como viaturas, equipamentos, enfim. O Conselho ele pode ser um vetor de recepção de doações e de medidas dessa maneira, como um ente independente, né, que vai ter uma pessoa jurídica. Após a criação do Conselho, o Conselho ele pode ter um CNPJ, pode ter patrimônio, e assim ele pode direcionar e ser um intermediador entre as doações e parcerias junto aos órgãos de segurança pública. Então, é uma grande ferramenta, é um grande diferencial, os locais que temos essa aproximação. Finalizando só, trazendo aqui algumas reflexões, quando se fala de polícia e de segurança pública, nós sempre olhamos para fora, né, e olhamos exemplos de outros países, e temos lá a Scotland Yard, que é conhecida como talvez a polícia referência no mundo, aquela polícia lá do próprio Sherlock Holmes, né, que o cinema traz aí, a literatura. E, certa feita, um inspetor da Scotland Yard foi perguntado qual era o segredo daquela polícia ser tão eficaz, que eles tinham uma taxa de resolução investigativa na casa de 94%. Então, num Brasil que às vezes a gente fica com 6% ou 7%, né, de resolução de alguns tipos de crime, nós temos na Scotland Yard 94%. Falou, qual é a diferença? Aí esse inspetor disse que a diferença é que lá o cidadão o cidadão lá de Londres, da Inglaterra, eles participavam do processo. Eles eram proativos em todas as medidas de segurança. Outro exemplo que tivemos na Colômbia, tivemos lá uma mudança em Bogotá, né, quando eles eram dominados por facções, e hoje em dia lá não é um paraíso ainda, mas eles conseguiram um grande avanço na realidade de segurança pública, e ao ser feito um estudo, eles descobriram que a comunidade estava diretamente envolvida com as ações de prevenção e de combate às medidas de violência naquela comunidade. Então, sem a participação do povo, sem o envolvimento da comunidade, é impossível nós atendermos plenamente a ideia de segurança pública que a nossa Constituição traz, como dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Então, agradeço o tempo aqui ao presidente, Luciano, né, e agradeço a todos e os convido a que possam fazer parte dessa mobilização em prol da criação do Conselho Comunitário de Segurança em Belmonte e nos distritos aí que serão, de fato, afetados por essa ferramenta incrível, né? Então, agradeço a todos aí e boa noite. Obrigado, capitão Rodrigo Mello. A gente que agradece pelo esclarecimento, pela transparência, e essa casa está à disposição aqui a qualquer projeto de lei, qualquer coisa que a gente possa ajudar a nossa segurança pública. Então, você conte sempre com essa casa aqui. Quero dar um abraço aqui ao nosso major Ricardo, ao nosso capitão Paulo Afonso. Pode contar sempre com essa casa no que for possível aqui
que a gente possa ajudar para a segurança pública de nosso município. E desde já te agradeço pelo esclarecimento. Muito obrigado.